Rosiane Carvalho, a nossa colunista de política, está aqui conosco hoje ao vivo em loco, participando da coluna dela, diária de política, aqui na Band News Difusora. E, claro, não dá para falar de um outro assunto. A gente fala sobre o desaparecimento, o caso, os desdobramentos da investigação em torno do caso aí do jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira. Seja bem-vinda, Rosiane. Bom dia. Bom dia, Maurício. Bom dia para os ouvintes e para as ouvintes da Band News Manaus, da coluna de política. Rosiane, a gente teve diversas atualizações a respeito do caso do indigenista e do jornalista britânico na noite dessa quarta-feira. Na verdade, a quarta-feira começou bem movimentada, né? Desde a informação de que Amarildo estaria sendo levado aí até o local de busca pelas equipes da Polícia Federal, onde ali ele indicaria o local onde ele disse ter matado Dom Phillips e Bruno Pereira. A gente teve essas atualizações durante a coletiva de imprensa na noite de ontem e agora a gente faz também essa repercussão desse caso. Sim, Maurício, ontem houve um desfecho, um ponto de importância em relação a esse caso que mobilizou todas as pessoas no mundo inteiro, né? Nós todos nos associamos em expectativa e também em solidariedade às famílias do Bruno Pereira, do indigenista Bruno Pereira, do jornalista Dom Phillips, desde que eles sumiram no domingo, e fomos todos avisados pela atuação muito rápida, muito consciente e responsável da União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, a Univaja. Ontem, a Polícia Federal anunciou na sua coletiva à noite, você também estava lá, eu também estava lá, que Amarildo, o pescador que havia sido preso como suspeito desde o início, apontado por ribeirinhos, por testemunhas como alguém que tinha tido contato, tinha sido visto muito próximo, onde Bruno e Dom Phillips passaram pelo rio Itaquaí. Pois bem, na noite anterior, na terça-noite, ele confessou o crime à Polícia Federal, segundo o superintendente relatou, apontou a forma como eles atuaram, disse que houve um embate entre eles, o assassinato, o esquartejamento e depois essa tentativa de ocultação de cadáver, dos cadáveres num local muito distanciado, né, de onde eles sumiram, e também num local onde ainda não havia chegado essas buscas, né? Ele deixou bem longe de outros né? locais dos vestígios deste crime, onde encontraram mochila, aquela coisa toda. Você pode falar, acrescentar o que você quer. 3 quilômetros de distância, né? Como o delegado Alexandre Fontes comentou, foram varridos ali pelo menos 26 quilômetros de área até que eles fossem informados pelo Amarildo durante confissão em um depoimento de que o corpo estaria em determinado ponto, ou seja, 26 quilômetros já haviam sido aí sendo vasculhados, né, em busca desses dois desaparecidos, o Bruno Pereira e o jornalista britânico Dom Phillips, e aí só a partir do depoimento do Amarildo que pôde se chegar aí até esses remanescentes humanos que são supostamente indicados como sendo os restos mortais das duas vítimas. E aí a gente entende a complexidade de como essas buscas se deram ali na região do Vale do Javari, Rosi. Sim, exatamente. Todos esses dados que você traz da coletiva de ontem, a indicação por parte de uma pessoa que confessa o assassinato, a prisão de uma outra pessoa, um suspeito ainda a ser preso, segundo as autoridades, né, que participaram dessa atuação, dessa investigação, e também o encontro dessas partes humanas, né, que precisa de uma perícia para dar o veredito final, vamos dizer assim, a respeito da indicação de que são realmente os corpos de Bruno e de Dom Phillips. No entanto, há uma série de fatos relacionados a esta questão que colocam realmente o entendimento de um desfecho muito trágico. Já era algo que todos nós, infelizmente, já vimos percebendo que poderia terminar dessa maneira, uma coisa muito brutal, uma violência assim extrema, né, nesse caso todo, mas ela é representativa de muitas coisas que ocorrem rotineiramente nesta região e que elas eclodem
com estas informações a respeito do indigenista Bruno Pereira e do Dom Phillips, né? Duas pessoas que dedicaram realmente, tinham como meta de vida, como ideologia, atuação, atenção à floresta e aos povos originários. Eu queria terminar esse relato do que a gente trouxe de ontem, dessa coletiva, com uma postagem que foi feita pelo jornalista Rubens Valente, um jornalista muito experiente, um dos melhores jornalistas do país e também de grande atuação em relação à cobertura indígena. O Rubens Valente tem livros publicados nesse sentido. Ele colocou: conheci Bruno há 9 anos. Ele foi fiel à tradição mais nobre do indigenismo brasileiro, humanista, altruísta. Foi assassinado quando o governo lhe virou as costas. Ou seja, traiu um dos seus melhores. Ele foi abandonado à própria sorte por um Estado que não bem representou, que tão bem representou. Bom, a gente vai ouvir um pouco mais sobre essa questão. A gente convidou hoje o antropólogo Miguel Aparício, alguém que, assim como o Bruno, também tem uma vida dedicada à atuação da questão do indigenismo e também em relação aos povos originários aqui no estado do Amazonas. Alguém profundo conhecedor também da condição de uma das principais bandeiras de atuação do Bruno Pereira, que são os povos indígenas isolados. Então, a gente dá bom dia para o Miguel Aparício, agradece a participação dele aqui no Band News Manaus. Miguel, você nos ouve? Bom dia, se estou escutando. Bom dia, Rosane Carvalho, bom dia a toda a audiência do programa. São momentos onde se misturam duas emoções, né? Muita tristeza por ter perdido um companheiro, amigo, uma pessoa que faz parte da vida da gente e de muitas outras pessoas, né? Principalmente um amigo dos povos do Javari, né? E muita raiva também, muita revolta, porque esta situação não era necessária, né? Não deveríamos estar vivendo um luto pela perda de um defensor da floresta, de um amigo dos povos indígenas, porque estas coisas acontecem porque são planejadas, né? São preparadas, são uma situação que foi criada, foi gerada, foi planejada por um governo que tem decidido já há tempo desmontar a proteção da floresta, eliminar as pessoas que lutam por isso e agredir os povos indígenas que habitam milenarmente as florestas do Javari e as florestas do Brasil inteiro, né? Então, eu queria compartilhar de maneira muito sincera, né, esses dois sentimentos confusos, né? A tristeza profunda e a raiva, né? E a raiva. Antes de ouvir vocês, queria só falar uma coisa, né? Eu falo com muito prazer neste momento, mas eu queria trazer as palavras de dois amigos do Bruno, dois amigos Marubo. O Beto Marubo, que é o coordenador da Univaja, né? Que tem sido a protagonista das buscas, né? É a Univaja que encontrou os corpos, né? Que desde o dia 5 à tarde, quando o Bruno não chegou na Tareia do Norte, quando o Dom não chegou, eles começaram as buscas com motores rabeta, com remos, com canoas, né? Tinha até buscas noturnas dos indígenas, né? Então, as Forças Armadas e de Segurança entraram muito tarde e foram subsidiárias, né? Foram importantes também. Mas a iniciativa foi deles. E o Beto Marubo falou uma coisa ontem, que é para todo mundo ouvir, né? Eu perdi um companheiro, um defensor da floresta, perdi uma pessoa engajada, mas perdi um amigo, né? E sintam o que é isso, nos povos indígenas, falando do Bruno, não apenas como um indigenista, como um ambientalista, mas como um amigo que tinha vínculos afetivos com eles, né? E o Eliezer Marubo, que é outro grande líder, Marubo do povo do Javari, advogado, né? Falou: olha, quando nós chamamos o Bruno para trabalhar conosco, quando foi exonerado do cargo de coordenador nacional de povos isolados na FUNAI, nós chamamos porque era o melhor indigenista da sua geração. Era a pessoa de maior competência, o mais preparado para colaborar conosco na proteção do Vale do Javari. Então, vejam bem, os povos indígenas perderam um amigo e perderam o melhor parceiro possível que tinham nestes anos. Obrigado pelo espaço. Miguel, a gente imagina o quanto você deve superar nesse momento essa dor que nós todos compartilhamos em alguma medida. Acho que todas as pessoas que acompanharam esse caso nos últimos dias
e eu falo aqui por nós, aqui de Manaus, eu percebo, conversando com várias pessoas do circuito político, jornalistas, advogados, o quanto, em alguma medida, todo mundo está compartilhando, sim, desta dor e desta indignação, do absurdo que as coisas chegaram. E aí, nesse ponto, antes de voltar à questão da causa, né, da razão pela qual o Bruno Pereira deu a vida, eu gostaria de primeiro ouvir em relação à investigação, qual a expectativa de vocês a partir deste momento, né? Há uma identificação, há um ponto em que as pessoas conseguem ter um desfecho e entendimento que houve encontro dos corpos. Mas a partir de agora, qual a expectativa de vocês para o que vem? Né? A própria polícia colocou ontem que ainda há um suspeito e há todo um contexto de possibilidade de que conexões, que motivações levaram a essa coisa tão brutal em relação a Bruno Pereira e a Dom Phillips. Sim, tem duas coisas importantes neste momento. O único conforto que a gente tem neste momento é que as famílias de Bruno e Dom vão poder enterrar pelo menos os restos mortais deles, né? Porque nem os corpos estão disponíveis, né? São restos corporais, mas pelo menos as mães, as esposas, os filhos vão ter esse momento necessário, esse momento comovente de poder enterrar. O desaparecimento para nós todos era o cenário mais terrível, né? Então, pelo menos enterrar nossos mortos é um ato de dignidade, é um ato de afeto, é um ato de homenagem, né? A questão agora é continuar a história do Bruno e principalmente o que o Bruno queria, né? Continuar a história de liberdade, de garantia de direitos dos povos indígenas do Vale do Javari, né? Ontem, agora, na verdade, não lembro se foi ontem ou anteontem, porque a cabeça se confunde, né? Tem uma decisão genial da justiça brasileira que proibiu ao presidente da FUNAI, Marcelo Xavier, e a todos os governantes difamar a memória do Bruno e do Dom. Tem sido humilhante, né? Tem sido humilhante que, perante uma tragédia tão grande, figuras do governo façam piada, comemorem e batam palmas, né? Batam palmas. A gente tem recebido mensagens de comemoração da tragédia, né? De setores que apoiam este governo, né? Então, eu parabenizo a justiça brasileira por tomar essa decisão lúcida, né? De proibir a difamação, proibir a humilhação. É muito importante o que eu falei. Pensem que estamos numa região, no Vale do Javari, onde os povos Marubo, Canamari, Culina, Macés, Matis e vários outros, né? Tem uma história de liberdade, de querer viver nessa relação forte com a floresta, de fazer festa, de fazer roça, de conhecer a vida dos animais, caçar, mas respeitar os animais, plantar, mas respeitar as plantas, cuidar das águas, né? Eu sempre digo isso, né? É inclusive a maior região do mundo, no Alto Javari, no Médio Javari, onde vivem povos isolados, a maior concentração do planeta, que são aqueles povos que resolveram não manter contato conosco e viver livres, né? Viver na sua forma de vida, porque a nossa forma de vida não é definitivamente interessante para eles, né? O Bruno pega isto como um sonho dele, né? Trabalhar junto aos povos por essa proteção. Então, a questão agora é manter esse sonho dos povos do Javari, que foi o mesmo sonho do Bruno, né? E trabalhar contra essa operação de desmonte, né? A FUNAI foi desmantelada quando tinha anos atrás mecanismos de proteção muito interessantes, coordenados inclusive por Bruno Pereira, né? O IBAMA foi desmontado, a estrutura mais próxima do IBAMA está aí em Manaus, né? Para proteger uma região de fronteira, uma região remota, né? Tem inimigos gigantes contra os quais a militância indigenista ambientalista temos pouco a fazer. Estamos falando de narcotráfico, né? Estamos falando de milícias. Eu insisto, não são pequenos pescadores que pegam jaraqui nas águas da terra indígena apenas, não. O esquema de violência é devastador, é devastador. Precisa do engajamento de todos, né? A gente sentiu muito conforto das forças da liberdade do país, né? Vocês jornalistas engajados, as ONGs, os movimentos sociais,
povos de todo o país, os Guarani no sul do país, queriam ir lá fazer as buscas. Muitos povos se manifestaram, os Munduruku, muitos povos, né? Este é o Brasil que tem que voltar a ser protagonista, né? A morte do Bruno e do Dom, vejam bem, a morte do melhor protetor aliado dos povos e a morte de um jornalista. O jornalista que morre no exercício da sua profissão é um jornalista atacado por forças contrárias à democracia e ao Estado de Direito, né? Quando um governo comemora estes fatos, ridiculariza, faz piada, nós estamos na beira do abismo. Estamos na beira do abismo não apenas no Vale do Javari, mas nos fundamentos da nossa forma de vida, né? Nós somos uma sociedade plural, diversa, variada, né? Jornalista tem que escrever o que ele pensa. Camponeses têm que plantar o que eles querem plantar. Indígenas têm que fazer festa nas suas florestas. Este é o Brasil que precisamos todos e que o Bruno defendeu. E que o Dom queria relatar, né? O Dom estava escrevendo um livro, né? Para nos ajudar a pensar como proteger tudo isto, né? É isso. É uma situação que, num Estado de Direito, com instituições funcionando, com IBAMA, com FUNAI, com ICMBio, com todas as forças da democracia, isto não teria acontecido, né? É impossível aceitar que um jornalista, para exercer sua profissão, receba do presidente da República a ideia de que está fazendo uma aventura. Um indigenista aliado dos povos indígenas seja chamado também de aventureiro quando está fazendo o seu trabalho e, assim, relatar que é inseguro, que deveria ter sido evitado, é aceitar que a violência está implantada, é dominante no território brasileiro. As Forças Armadas, que tanto falam de soberania nacional, não estão enfrentando esses poderes que minam o direito dos povos indígenas e o direito de todos os cidadãos. A aventura é aceitar e achar normal que as pessoas que estão em cargos de decisão permitam que tudo aconteça e chegue neste nível. Isso é uma aventura desastrosa. Bom, Miguel, eu queria também aproveitar e registrar o que você colocou em relação à participação das populações indígenas nas buscas, a mobilização, a determinação, a inteligência, uma série de questões que muitas vezes ficam desaparecidas, invisíveis, muitas vezes como se os indígenas precisassem de interlocutores em todos os campos, e o que a gente viu por parte da atuação da Univage e suas lideranças foi um contraponto que serve de exemplo mesmo, exemplo para todos nós diante de todas as questões que estão impostas como conflitos, né, na nossa sociedade atual e das questões que nós estamos vendo acontecer em vários níveis no país. A questão indígena é mais uma. Eu penso que, embora haja todo um conflito e realmente uma situação até de desesperança em relação ao que está acontecendo na Amazônia, nas desestruturas dos órgãos de atuação, na ausência ou na presença precária desses órgãos nestas regiões do país, a invisibilidade para a grande mídia, para a sociedade, e a gente aqui em Manaus não está longe de também ver esses indígenas do Amazonas como invisíveis, né, de não vê-los, né, a gente não vê os indígenas que moram na cidade, a condição deles. Então, há toda essa situação que é muito ruim e causa desesperança, mas a atuação dos indígenas, como você relatou, até de outros povos de fora dessa região, desse território, mobilizando e tentando trazer também atenção e conseguindo os órgãos mobilizar internacionalmente todo mundo, ela nos traz, no mínimo, um exemplo, né? No mínimo, um exemplo para sacolejar todos nós. Sim. Rosiane, a tarde de ontem foi angustiante, porque todos nós já sentíamos que a história da morte do Bruno estava confirmada, né? E assistimos a um adiamento durante toda a tarde até as primeiras horas da noite da rodada com a imprensa que a Polícia Federal tinha convocado, né? E aí foi muito humilhante, né? Porque assistimos a uma comemoração da Polícia Federal e das Forças de Segurança e das Forças Armadas, falando da dedicação, da competência, da integração, eles falavam, né? Na operação, e não teve nem sequer uma menção, uma palavra de reconhecimento ao trabalho da primeira hora dos povos indígenas do Javari, da Univage, né, da União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, né? Apenas no final
devido à interpelação de uma jornalista, né? Teve umas tímidas palavras de reconhecimento, mas a verdade, isso para toda a audiência ficar sabendo, né? Os indígenas começaram as buscas no alvorecer da segunda-feira. Eles já tinham acionado as forças de segurança domingo dia 5 à tarde, né? Mas eles começaram sem meios, né? Com canoas, com remos, com motores rabeta, com farinha no porão das canoas, dia e noite, porque teve patrulha noturna também, né? Toda a operação da Polícia Federal e das Forças de Segurança foi sob a guia e a orientação de conhecimento do terreno, da beira do rio, dos igapós, da várzea, da terra firme, né? Que os indígenas que habitam lá têm, né? Então, não foi dito de maneira mal educada, né? No final, sem consideração, mas é isso, né? Eu queria falar uma coisa para a audiência toda, né? Vocês viram nas inúmeras imagens das redes sociais, né? Tem uma que eu quero destacar, né? O Bruno sentado na floresta com seus amigos indígenas, cantando um canto das suas festas que ele tinha aprendido na língua indígena, né? Cantando tranquilo, junto a seus amigos, fumando cigarrinho naquela hora de descansar na mata, nas expedições, nas reuniões de organização e tudo mais. E esse foi Bruno, né? A gente não faz isto apenas por ideologia, por convencimento político, a gente faz isto porque a gente gosta. A gente gosta dos povos indígenas porque a forma de vida deles é bonita. A gente aprende a comer peixe assado com eles, a gente aprende a cantar, a gente gosta de se pintar de urucum nas festas, a gente gosta de escutar suas histórias, porque são histórias diferentes. São histórias diferentes. O mundo precisa da diversidade indígena, porque a vida indígena é bonita. O Bruno era um simples e um pequeno defensor da beleza do mundo. A vida indígena é uma vida bonita. Não precisa ter a beleza da soja, a beleza do mundo transgênico, a beleza da vida das grandes cidades como ideal de vida. Existem povos que vivem de outra forma e a gente se encanta por essa vida. A gente gosta. O que o Bruno fez foi gostar dos povos indígenas. Simplesmente isso. Ele não era um operador de forças ocultas de controle da Amazônia. Ele era um amigo dos índios. Ele simplesmente quis estar junto e admirar essa vida na floresta. Essa é a única coisa que eu posso falar, né? E eu penso outra coisa para a audiência. Nós temos as redes sociais como comunicação livre, democrática, né? Falem palavras de carinho para Beatriz e Alessandra, para as duas esposas. Façam o esforço de entrar nas redes sociais e deem apoio, força, carinho, solidariedade a Beatriz Matos e a Alessandra, as duas esposas. Também os filhos que são pequenos, né? O Bruno deixou 2 filhos de 2 e 3 anos de idade. Entrem nas redes sociais, digam que contam com apoio, que a vida de Bruno e Dom foi uma vida bonita, que foi uma vida digna, que foi uma vida que todos admiramos. E que não queremos mais histórias assim como a Dorothy Sten, o Paulinho Guajajara, o Chico Mendes, o Ari Uruê Uauau, a Marielle, tantas pessoas que estão morrendo pela liberdade. Não precisa mais sangue, precisa liberdade. O que vocês, imprensa, faz, né? Contar ao mundo as histórias de verdade, né? Eu agradeço infinitamente, né? Há umas 2 semanas, Rosiane, eu estava falando com você neste mesmo espaço, né? Sim, verdade. Veja bem, estávamos falando dos Catauixi, um povo isolado do sul do Amazonas, que passa também por ameaças. Você me entrevistou para expor a situação dos Catauixi do sul do Amazonas. A última mensagem, a última conversa telefônica que eu tive com Bruno Pereira foi no dia 2 de junho, 3 dias antes da sua morte. O Bruno e várias pessoas, uma rede de colaboradores, estávamos elaborando um documento para apresentar ao Ministério Público Federal para pedir a proteção da terra indígena Catauixi. A última mensagem do Bruno, que já estava no Javari fazendo o trabalho, era: Miguel, não esquece, segunda-feira vocês têm que protocolar o documento, eu vou mandar um e-mail colocando alguns pontos. Tá? O Bruno estava no Javari, ocupadíssimo com os povos do Javari no seu trabalho, mas estava lembrando que havia um procedimento nosso com os Catauixi e que a gente tinha que fazer isso segunda-feira. Quando a gente fez isso na segunda-feira, o Bruno já estava morto. Eu guardo essa mensagem com tremor, né? A mensagem do Bruno falando: Miguel,
não esqueçam de protocolar os documentos dos Catauxi, vocês da rede de colaboradores, né? Ele estava entusiasmado por todos os povos, né? Desde o Maranhão até o Acre, desde o Javari até Mato Grosso, né? Sim. Obrigado, Rosiane. Emocionante o seu relato, até pra gente também, porque eu ao mesmo tempo que entrei em contato com você, Miguel, para falar sobre os indígenas isolados, sobre os Catauixi, eu vinha fazendo matérias também desde fevereiro sobre isolados e também tive a chance de entrevistar o Bruno por quase 1 hora. Realmente uma figura que contagiava, né, pelo seu envolvimento, pelo seu compromisso, pelo seu desprendimento, espontaneidade na fala, no que ele acreditava. Eu fiquei realmente muito impactada, né, com as informações que ele me trouxe, com a profundidade do conhecimento, né? Eu já sabia que o Bruno era realmente dos principais indigenistas do Brasil neste momento, né, em atividade, mas conversar com ele, a gente percebia o quanto ele era alguém muito acessível, muito tranquilo, e é quase que uma fala que envolve você ao convencimento da luta dele em relação ao... E aí a gente deve destacar que o Bruno, ele era pernambucano, né, Miguel? Ele é nordestino. Ele veio para a atuação, passou no concurso e se dedicou uma vida completamente aos povos daqui do Vale da Javari, mas como você colocou, um conhecimento de várias, ele falou durante a entrevista para mim sobre indígenas de várias regiões também. Miguel, a gente tem uma pergunta aqui para você do Maurício. Maurício é o nosso outro jornalista que está acompanhando aqui comigo, vai lhe fazer uma pergunta agora. Oi, Miguel, bom dia. Primeiramente, minha solidariedade a você e a todos os indígenas. Eu queria fazer uma pergunta a respeito de uma nota emitida ainda ontem à noite, após a coletiva, em que foram repassadas informações sobre o caso. A União dos Povos Indígenas do Vale do Javari se manifestou e afirmou que o assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips constitui um crime político, pois ambos eram defensores dos direitos humanos e morreram desempenhando atividades em benefícios dos povos indígenas do Amazonas. E aí a gente acompanhou todos os desdobramentos, como o senhor relatou aqui para a gente, as buscas tiveram essa força incessante dos indígenas durante esses 11 dias, e aí eu queria saber a sua avaliação a respeito dessa nota, que fala sobre um crime político e como a influência do atual cenário político, o contexto político, influencia especificamente nesse caso e em outros que a gente vê de violência aqui na Amazônia. Sim. Obrigado pela pergunta. Pensem uma coisa, né? Que talvez seja uma coisa que contorna muito bem a motivação da morte do Bruno, né, e do Dom. Na primeira semana de setembro de 2019, quando o Bruno era coordenador nacional da política de proteção de povos isolados, o Bruno coordenou uma mega operação da FUNAI com as forças de segurança pública para eliminar garimpos ilegais que ameaçavam o território dos povos isolados do Javari. Isso aconteceu no rio Jutaí. As cabeceiras dos afluentes do Jutaí entram nas proximidades das cabeceiras dos afluentes do Javari, e a presença maciça do garimpo ilegal estamos falando, né? Garimpo totalmente invasivo, né? O Bruno coordenou essa operação de desmonte e proteção, no seu dever de servidor público, no seu dever de aliado dos povos da floresta, né? 15 dias depois dessa operação, o governo Bolsonaro, o presidente da FUNAI, exonerou o Bruno do cargo. Aí o que acontece? O Bruno pede uma licença por motivos familiares e é chamado pela Univaja para continuar seu trabalho. Então, veja bem, o Bruno, mesmo com a exoneração do cargo, ele continuou fazendo responsavelmente o mesmo trabalho de proteção que fazia antes como servidor público da FUNAI, né? Então, o que acontece? Isto não é uma violência por acaso, né? O que eu falei no começo do programa. Tudo isto é planejado, né? Existe um planejamento governamental para desmontar as estruturas de proteção, as estruturas públicas, né? Portanto, nossas, cidadãos brasileiros, né? Eu tenho esse sotaque, mas sou brasileiro naturalizado, né? Há muitos anos. Isso foi desmontado. Existe um interesse para que o garimpo ilegal, a indústria madeireira, o narcotráfico avance na Amazônia. E para isso precisa minar
a vida indígena também. Ontem passava também na mídia, né, imagens de há algumas semanas, né, de garimpeiros passando na frente de uma aldeia Yanomami, atirando assim, diretamente, homens, mulheres, crianças, sem piedade, né. Então, isso não está sendo contestado pelo Estado, isso está sendo facilitado, promovido, né. Não há omissão do Estado, não há falta de meios de infraestrutura e de recursos humanos. Há uma decisão de desmontar as formas de vida indígenas, ribeirinhas, quilombolas na nossa Amazônia. Há uma decisão deliberada, né? E o Bruno, que era um ativista como servidor público, defensor dos direitos indígenas, foi retirado. Então, a exoneração do Bruno é um preliminar do seu assassinato. Eu vou repetir, a exoneração do Bruno, ser retirado do cargo pelo cumprimento do dever, prepara o terreno das forças criminosas para ter a liberdade de matar. É isso que tem acontecido. Então, o Bruno é só uma engrenagem pequena na facilitação, no avanço da ilegalidade nas terras públicas da Amazônia, né? É um obstáculo a menos para essas forças. Fica mais fácil agora destruir a Amazônia eliminando pessoas como o Bruno. Miguel, é só para registrar que a decisão que você citou anteriormente, uma decisão que você, inclusive, elogiou de respeito à Justiça Federal, foi concedida pela juíza amazonense da Primeira Vara Federal, doutora Jaisa Frache, que determinou, entre outras questões, que a FUNAI se abstivesse de atacar a imagem do Bruno Pereira, do Dom Phillips, e dos indígenas. Imagina, parece uma notícia que não existe, a gente está inventando, né? FUNAI se abstenha de atacar as imagens de duas pessoas que estão desaparecidas na Amazônia por atuarem em defesa dos povos indígenas e de atacar os próprios indígenas. Essa é a decisão. Bom, a minha última pergunta, Miguel, já agradecendo a sua participação aqui no Band News Manaus, é se você considera, por tudo que você expôs e por todos os fatos que envolvem esta questão, para além, inclusive, do Bruno, há uma violência institucional contra os funcionários da FUNAI? Sim, tem uma coisa que chama muito a atenção, né? Enquanto o presidente da FUNAI se omitiu e fez questão de difamar o Bruno e o Dom Phillips, né? Os servidores da FUNAI, a grande maioria dos servidores, há dias que paralisaram as suas atividades e entraram em greve, né? Quando falamos da FUNAI, tem duas FUNAIs, né? Tem uma FUNAI formada por servidores que convivem há muitos anos com povos indígenas e que eu conheço muitos colegas da FUNAI, né? E que são transformados pela força indígena, né? Você começa a trabalhar com povos indígenas e a sua vida muda, né? Você começa a admirar, a se encantar. Então, há muitas pessoas na FUNAI, né? A FUNAI também foi ocupada, né? A FUNAI também foi ocupada por militares, ruralistas, missionários fundamentalistas, né? Nós tivemos 2 anos atrás um missionário de Novas Tribos no comando do Programa de Proteção de Isolados, né? Na coordenação, né? Então é isso, a FUNAI também foi desmontada, né? Assim como o IBAMA, o ICMBio e tudo mais. Eu quero dar destaque a um relatório que foi trabalhado durante meses pelo INESC e pela Organização Indigenistas Associados, onde se documenta em 200 páginas, um dossiê já publicado, disponível nas redes, né? Essa operação de desmonte, né? Então, a FUNAI, que deveria ser a protagonista das buscas, a protagonista da proteção, a protagonista da vigilância, né? Ela oficialmente não somente não faz, mas ela desmonta, né? É isso. Como eu falo do dossiê, a Fundação Nacional do Índio, do ponto de vista da oficialidade, está se transformando numa fundação nacional anti-indígena, né? É mais uma força de destruição, introjetando o agronegócio nas terras indígenas, introjetando a mineração ilegal, introjetando o narcotráfico, tudo, né? Quebrando todas as resistências, né? A nota da Univaja, que o Marcelo mencionou, ela é enfática, né? Ela fala assim, o caso não terminou. Não somente porque tem que apurar as últimas implicações do assassinato, né? Quem são os responsáveis, porque foram detidos os executores, mas os mandantes, né? Mas não terminou toda a história de reconstruir
a proteção do Vale do Javari, né? Eles vão continuar, né? Os vigilantes indígenas, que é o trabalho onde Bruno se engajou, né? Um programa de proteção de vigilância feito por indígenas, né? Ele vai continuar e a causa dos povos Javari vai continuar crescendo com ou sem governo, né? A determinação indígena é clara. Tomara que seja com o governo, porque o governo é o governo do Estado, que é de todos nós, né? Mas se o governo continuar sendo um obstáculo, os povos do Javari vão continuar lutando. É a luta deles de sempre e nunca vão renunciar, né? Esse foi o Miguel Aparício, antropólogo ouvido aqui na Band News Difusora FM. Miguel, gostaria muito de agradecer a sua participação aqui na Band News Difusora, com a Rosiane Carvalho, nossa jornalista, colunista de política. Se o senhor quiser, pode deixar as suas considerações finais aqui da nossa entrevista. Sim, eu quero mandar um abraço muito especial para Beatriz Matos e Alessandra, as esposas de Bruno e Dom. Eu quero falar para vocês, aproveitando este espaço, que o Brasil livre, democrático, o Brasil que respeita e ama os povos indígenas, está com vocês, e que vocês sejam fortes nesta hora de luto terrível, né? Mas também de uma solidariedade que vocês vivam, né? É do Brasil inteiro e além do Brasil, né? O mundo inteiro parou, noticiou, em praças públicas de cidades do mundo inteiro, e o Brasil livre, o Brasil democrático, dá um abraço apertado em você, Alessandra, e em você, Beatriz Matos, minha amiga de muito tempo, com quem estudei junto a antropologia, né? É o Brasil livre que abraça vocês. Portanto, aí, Miguel Aparício, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui. Rosiane, obrigado também. Obrigada, Miguel, obrigada, Maurício, obrigada a todos os ouvintes. Vamos em frente.